Toda sexta-feira com um convidado diferenciado, e hoje a gente traz uma mulher, uma empresária, uma mãe atípica, é a Janaína Jamila, que está conosco aqui, é candidata pelo Avante, e a gente tem a satisfação de tê-la conosco para conversar sobre política, entre outros temas. Obrigado pela participação. Bom dia, Janaína. Tudo bem? Bom dia, Fábio. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E começou, né? Plena campanha. Hoje a gente já viu, por exemplo, vários candidatos fazendo adesivaços, né, fazendo uma série de atividades que não podia até quinta-feira. Até ontem, isso. Janaína, queria começar perguntando de você como é que foi esse desafio, porque imagino não ser fácil, a gente conversava nos bastidores, ser empresária, ser mãe atípica e agora esse desafio de ser candidata pelo Avante. Como é que surgiu isso? Pois é, acredite, né? Eu vou tentar simplificar aqui ao máximo, mas desde os meus 7 anos de idade, eu recebi uma profecia, uma promessa mesmo, que um dia eu trabalharia com política. Aquilo, nem nos meus maiores sonhos, depois que eu cresci, eu imaginei, nunca, mediante a tantas dificuldades que eu enfrentei, né? Eu coloco aqui, desde os meus 17 anos, foram muitos desafios, onde eu nunca na vida imaginei que um dia isso fosse acontecer. Não foi minha pretensão real, sabe? E aí vivi a jornada, enfrentei muitos obstáculos, não foram fáceis, e naqueles momentos mais difíceis, algumas vezes eu me pegava nesse pensamento, né? Eu falei, cara, que loucura, como é que pode um dia uma pessoa ter me falado isso? E fui vivendo, graças a Deus, há 10 anos atrás, eu falo que eu só tinha uma única opção, que era dar certo na vida, e eu tracei um plano, um objetivo de vida, que é justamente na idade do meu 3º filho, e as coisas foram acontecendo, eu fui me desenvolvendo, né, em todos todas as fases né, da vida, e as coisas foram acontecendo até que eu conquistei o meu espaço dentro do nosso mercado, né, empresarial. A gente conseguiu um destaque muito grande, um alcance, né, na vida dessas mulheres, acaba que me tornei uma referência para elas, uma inspiração. E foi quando o nosso prefeito, Davi Almeida, fez o convite. E no primeiro momento aquilo me tomou assim, sabe, pelo susto, mas eu sempre fui movida a desafios. E eu acho que hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar o quanto Deus cuidou, me capacitou para que hoje eu estivesse aqui vestindo a camisa por elas e para elas e por Manaus. Afinal de contas, Manaus já é uma cidade que me acolheu, me recebeu, já me deu tanto. Então, por que não? Retribuir agora, para essas mulheres. Janaína, fala um pouquinho também dessa sua etapa de mãe atípica. Você tem 3 filhos, na verdade, filhos, né? Isso. O Lucas, que é o mais velho, ele vive hoje num estado bem delicado, né? E como é que foi isso? Como é que foi isso na tua vida? Foi por meio de uma cirurgia que isso aconteceu? Isso. Luquinhas é meu primogênito, né? Eu fui mãe aos 17 anos e sofri um abandono. E dali partiu toda aquela determinação. No primeiro momento de sustento, até os 5 anos ele foi uma criança normal, né? Eu fui mãe aos 17 e até eu brinco às vezes, eu lembro que agora ele fez aniversário recentemente. Lucas nasceu com 4,5 kg, saudável. Eu fui o comentário na maternidade inteira, sabe? Uma menina de 17 anos teve um bebê de 4,5 kg. E o Lucas sempre foi isso, sempre se destacou, teve uma infância linda, super inteligente, espontâneo, por onde passava, arrancava olhares. E foi quando ele precisou fazer uma retirada de amígdalas, que eu até brinco que o Lucas ele não chorou quando nasceu, ele espirrou. Ele veio com esse quadro alérgico e a amígdala muito desenvolvida, e ele precisava, e eu adiei até os 5 anos. E foi quando eu submeti a adenoamidalectomia, que é uma retirada de amígdalas e adenoide, e foi quando ele sofreu essa intercorrência cirúrgica, né, dentro de um hospital que é referência aqui na nossa cidade, e sofreu esse acidente. E dali ele teve um quadro de uma vida vegetativa irreversível. Está com quantos anos hoje? Hoje ele está com 23 anos, 18 anos após o acidente, e o Lucas é um milagre. O Lucas, ele desafia a medicina diariamente. O quadro que nós temos, o laudo, é que ele nunca iria fazer nada do que ele faz hoje.
Você tem noção, o Lucas não broncoaspira, tem uma vida clínica super saudável. Nossa inspiração diária, eu falo, dentro de casa. A força, a determinação que ele tem de viver é muito grande. Isso transborda para quem tem o privilégio de conviver com ele. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com a Janaína Jamila, que é empresária, que é mãe atípica e também candidata a vereadora aqui em Manaus. Se você tiver alguma sugestão também de candidatos e quer que a gente traga aqui para conversar conosco, é só enviar a sua sugestão aí nas mídias sociais do Fatos Marcantes. Janaína, agora nessa área do empreendedorismo, como é que começou isso? Em que fase da sua vida? O Lucas, quando sofreu o acidente, eu me deparei com uma despesa financeira que era fora da minha realidade, né? Um tratamento home care, toda a necessidade dele era um custo muito alto. E eu não tinha condições financeiras, né? Meu marido, ele era engenheiro, trabalhava no distrito, mas para custear um home care era algo surreal. E na época eu não ganhei nenhuma liminar nem nada onde eles pudessem me garantir esse tratamento. Então, eu precisei me reinventar. E aí foi quando eu comecei a revender nos meus intervalos, porque eu não tinha cuidador, não tinha equipamento, não tinha cadeira de roda, não tinha nada. E eu precisava aumentar a minha renda, foi quando eu comecei a empreender nos intervalos dos tratamentos dele, né? E aí comecei a ser sacoleira, nos meus intervalos, chamava as minhas amigas e revendia. E dali partiu essa necessidade da sobrevivência e junto já empreendendo, comecei a fazer artesanatos também, sempre na necessidade do tratamento dele, né? Desse senso de responsabilidade com a minha família. E dali foi toda essa força que eu não tinha a opção de dar errado, só tinha a opção de dar certo. E graças a Deus, a facilidade que eu tenho de lidar com pessoas, né? E eu costumo dizer que eu não tenho amigos, eu tenho anjos. O boca a boca, sabe? Cara, vamos ajudar a Janaína, a cidade ali se mobilizando e a corrente do bem sempre aumentando. E dali partiu todo esse meu empreendedorismo. Aí comecei na Cidade Nova, né? Tive a minha primeira empresa na Cidade Nova. E dali galguei para o Parque 10, até chegar nesse bairro tão nobre que é o Vieira Alves. Já tive experiências nos shoppings também. E foi, assim, graças a Deus, uma trajetória de sucesso. E essa sua experiência, né, nesses ramos vai ser levada para o campo da política agora, né? Quem me conhece sabe o tamanho da minha força, determinação, né? Eu tenho um jeito até agressivo, eu falo, de empreender. Eu sempre me reinventei em todos os momentos da minha vida, inclusive agora recente, eu tive mais uma ruptura, que foi um divórcio, e eu não era conhecida na cidade pela Janaína Jamila, eu era conhecida na cidade pela dona da loja anterior. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Vou ter que me reinventar, todo mundo vai ter que conhecer a Janaína Jamila, que é essa mulher que criou tudo isso. E foi quando eu comecei a trazer eventos, fazer eventos associados à minha empresa, a viver experiências junto comigo na loja. Então, a cada compra ganhava um abadá para viver as minhas experiências. Foi quando eu criei a feijoada da Jana, o tacacá da Jana, que foi uma explosão na cidade. A gente chega a juntar 2.500 pessoas nos nossos eventos. Então, uma explosão de sucesso. E dali, sabe, deu mais esse boom na Janaína, na empresa da Janaína. Eu disse, caramba, bacana, consegui Acho que talvez por conta disso o convite para ser candidata, nessa facilidade de reunir pessoas, de atrair pessoas em torno de uma causa específica. Agora, que tipo de proposta, Janaína? Já tem esse pensamento? Imagino que deve ser feito algum trabalho de levantamento para saber quais propostas você pode levar para a colaboração lá na Câmara Municipal de Manaus. Isso. O Lucas é minha bandeira principal, né? Eu falo que a bandeira PCD é a minha paixão, é o que me move, né? Desde quando eu comecei a buscar esse tratamento, a aumentar essa visão, eu sempre quis fazer algo voltado para essas crianças. Eu acho que Manaus ela tem capacidade, tem inclusive grandes instituições de referência, né, para tratamento de reabilitação para essas crianças, não só para as crianças, porque a gente sabe que esse universo de PCDs
É um deslize, é uma queda no banheiro, é um acidente de carro, Verdade. é qualquer vacilo que acontece ou circunstâncias que nos leva a ter essa necessidade. E é esse olhar que eu preciso que as pessoas tenham de direitos mesmo, sabe? De acompanhar isso, que isso se faça valer para a gente, porque só quem passa é quem sabe. Verdade. Sabe? Qual é, no seu ponto de vista, a principal dificuldade que Manaus enfrenta hoje na atualidade? Talvez nesse ramo que você atua, ou em outro ramo de atuação, em outra categoria? Olha, Fábio, eu te confesso que até o início do ano eu só era voltada para o mundo pessoas com deficiências mesmo, principalmente paralisia cerebral, que é o quadro do meu filho. De lá para cá que eu aceitei o desafio, eu vejo hoje a necessidade dos autistas, principalmente nas escolas, sabe? Mediadores, aumentar o número de atendimentos dessas crianças. Eu tenho feito visitas em instituições voltadas, a necessidade é muito grande. Não é um universo que eu domino, eu estou aprendendo agora, vamos aprender sim, e vou olhar com mais amor, mas a necessidade cresce todos os dias, porque antigamente não, ainda é, né? Infelizmente, nem os familiares sabem lidar Sim, com a condição, né? Muitos ainda tratam como tolice, como burrice, como, sabe, a gente ouve cada palavra assim que machuca. Então, a gente que vive na pele, a gente sabe que não é. É uma condição que precisa ser olhada com mais amor, com mais carinho e principalmente levar isso para a sociedade, né? Porque muitos ainda têm preconceito. Verdade. O Lucas, com toda a estrutura, eu já fui várias vezes humilhada por não permitirem entrar em alguns estabelecimentos ou não darem a estrutura que ele precisa, uma prioridade na hora do atendimento. Então, isso Com certeza. é chato, É verdade. dói. Janaína, agora tem toda uma nova realidade também que precisa ser observada na Câmara Municipal de Manaus, onde são 41 vereadores. A gente tem aí informação de que hoje em dia, não só no Amazonas, mas em todo o Brasil, as mulheres são mais de 50% dos eleitores, porém tem uma representatividade muito pequena, né? As mulheres são poucas. Dá a impressão de que mulher não vota em mulher. Né? Como é que você vê isso? Como é que você vai para trabalhar isso? Olha, eu te confesso que eu hoje, por onde eu passo, todos assim, nossa, é a Janaína Jamila, é aquela mulher lá da loja. Muitos já sabem da história, muitos admiram, eu vejo isso. Mas quando eu anunciei, olha que meu público 90% é feminino. Quando eu anunciei que eu ia viver a jornada da política, né, que eu aceitei o desafio em prol dessa bandeira, por elas e para elas, eu te confesso que eu recebi um número de críticas assim assustadoras. Eu não estava preparada, sabe? Algumas deram muitos feedbacks tipo, nada a ver, tu é uma empreendedora de sucesso, o que tu vai fazer na política? Como se na política tivessem que ir pessoas desqualificadas, sabe? E ainda não se conectaram. Eu te confesso que isso me assusta porque eu acredito que nós mulheres podemos sim fazer políticas públicas, sabe? Eu acredito que a gente tem esse dom de fazer multitarefas aí, né? De ser bombril, como eu costumo brincar. E eu acho que a política ela tem que ser, sim, apresentada para mulheres, para mais mulheres, sabe? As mulheres precisam se envolver. Eu te confesso que eu vim entender muita coisa agora, em pouco tempo. Então, quantas outras Janaínas não sabem, sabe? De saber de onde cobrar, de quem pedir. Eu achava que toda a responsabilidade era da prefeitura e não existe como a própria saúde, né? Muitos agora vêm pedir apoio, já preciso de uma cirurgia, calma. Até aqui é prefeitura, daqui para cá é governo, sabe? Então, coisas mínimas que muitos precisam ter essa consciência. Eu costumo brincar que eu acho que política tinha que ser matéria escolar. Sim, verdade. Eu acho que o dia que isso for levado para as nossas crianças... Porque a política envolve tudo, né, Jana? Tudo na nossa vida é política. Tudo é política. No jornalismo, tudo Eu tem. agora estou vendo isso. Então, assim, caramba, por que não associar mais nas escolas para elas virem com essa base, para que isso, na hora de votar, não aconteça como muitas vezes eu mesma já fiz de ligar para o meu irmão. Sim. Que você conhece agora, pro Paulo. E Paulo, em quem tu vai votar aí? Me diz. Então, assim, né, hoje eu posso dizer em quem eu vou votar, por quê, para quê, e é nisso que eu
quero também trazer essa virada de chave para essas mulheres. Janaína, vem cá, agora tem uma situação que hoje faz diferença para algumas pessoas, né? Hoje algumas pessoas ainda brigam em relação a isso. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda, defendem uma situação ali que muitas vezes não tem muita a ver com a nossa realidade, né? Nossa realidade é bem diferente. Mas aí eu tenho que te perguntar, você é de direita, você é de esquerda, você se vê mais por qual desses Estou segmentos? ali no meio, sócio. Está no centro? Estou no centro, sócio-democrata ali. Legal. Eu concordo com algumas coisas das duas, entendeu? Das duas Sem o plataformas. extremismo, isso, sem o extremismo. Acho que o extremismo faz mal para Para qualquer qualquer, situação, né, isso, Janaína? isso, com certeza. Quem é a Janaína Jamila? A Janaína Jamila é mãe, apaixonada pela vida. Eu amo viver. Eu tenho uma alegria de servir muito grande, né? Eu amo o que eu faço. Sou apaixonada por moda. E, na verdade, hoje o que eu vejo é que eu consigo ter um alcance em transformar, ajudar essas mulheres a se libertarem, sabe? A Janaína, ela é uma mulher que ela enfrentou muitas dificuldades, né? Como a obesidade, eu fui obesa, eu enfrentei o abandono aos 17 anos, fui mãe muito jovem, tive que aprender na marra. Eu vim aí, o desafio do acidente do Lucas me trouxe, eu posso dizer que as minhas maiores experiências com Deus, foi ali que eu soube o que é viver verdadeiramente pela fé. Então, assim, a minha fé, ela me move todos os dias e quem convive, quem tem quem convive comigo sabe que todos os dias eu vivo um milagre. O agir de Deus na minha vida, né? Então, foi preciso me posicionar. Sem dúvidas nenhuma, hoje, recentemente, eu sofri outra ruptura, que foi um divórcio. É um outro desafio, porque muitas vezes a gente se anula em prol da família, em prol da condição financeira. Pô, sai muito caro de se divorciar, né? A gente paga muito caro, mas hoje eu te falo, sou feliz, realizada, estou renovada, pronta para... É o que eu falo, a política ela pode ficar na minha vida e vai ser uma honra contribuir. Quem me acompanha sabe o tamanho da seriedade que eu tenho com o meu nome, principalmente. Então, eu vou honrá-lo para sempre e fazer por Manaus, fazer mais por Manaus. Afinal de contas, eu cheguei aqui muito jovem, foi aqui que eu empreendi, foi aqui que eu cresci, sabe? E eu ainda tenho muita vontade de chegar mais longe. Claro, podendo sempre estar contribuindo, servindo o meu próximo, que é o que me motiva. Eu acho que cresce quem faz gente crescer, eu costumo falar isso. Por que o eleitor de Manaus deve confiar na Janaína para ser uma representante dentro da Câmara Municipal de Manaus? Porque eu tenho uma base muito forte. Quem me acompanha aí sabe que eu não cheguei aqui porque me deram, porque eu herdei. Foi em prol de muito esforço, de muita verdade, né? E hoje eu posso dizer que eu realizei todos os meus sonhos, humanamente eu realizei todos os meus sonhos. Eu conquistei a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a empresa dos sonhos. Hoje, graças a Deus, hoje o que eu quero, eu posso comprar. Então, não é nenhum dinheiro que vai me corromper, não é. De forma alguma, né? Eu digo que o que eu preciso, eu posso, né? Com a bênção de Deus. Então, hoje, chegando lá, é para servir ao meu próximo, é ser essa força mesmo de fazer-se valer os direitos das mulheres, né? Cuidar de quem cuida, isso é fundamental, não é clichê. Eu falo porque eu sou mãe de PCD, eu sou mãe que não tive suporte psicológico na época para me ensinarem por onde seguir. Montar um instituto com o nome do Lucas me motiva. Pedir do nosso prefeito que uma secretaria para os deficientes volte, né? Que nós não temos mais uma secretaria. Né? Isso já tivemos, precisa, né? nós já tivemos, isso precisa voltar. É uma coisa que eu vou brigar por isso. Todos os dias, se eu puder plantar a sementinha da gente trazer um centro de reabilitação de referência como o Sara Kubitschek para nossa cidade, uma ACD, sabe? Algo que nos dê esse suporte maior, sem dúvidas nenhuma. Eu vou ficar aqui batendo na tecla. Aí sim, acompanhar transportes públicos, adaptação de paradas de ônibus. Gente, é preciso, sabe? Ter mais suporte de coletar essas crianças em casa para que elas
possam ter essa acessibilidade às escolas. Tem muita coisa legal para se fazer. E é passar para essas mães de crianças especiais que é possível a gente também se cuidar, a gente também vencer. É por eles e para eles, né? Então a gente precisa se colocar, se posicionar em primeiro lugar para que eles sejam cuidados com muita atenção aí. Janaína, a gente está chegando na reta final, passou muito rápido, mas eu quero primeiramente te agradecer pela oportunidade de conversar com a gente, trocar um pouco essas informações, saber das tuas propostas, né, da tua história de vida também, e convidar para outras, né, entrevistas e te deixar à vontade para conversar com o teu público, com o teu eleitor de Manaus, já que a gente já pode agora hoje, posso, né? Agora posso pedir esse apoio, esse voto e pedir para vocês seguirem o meu trabalho nas redes sociais. A gente tem o nosso perfil, que eu estou usando para falar sobre política, que é o @JanaínaJamila_. Eu tenho das lojas, que é a Maison Janaína Jamila, o Outlet Janaína Jamila, que o Outlet nasceu em cima da minha necessidade de ter um sonho de ter um vestido e não ter condições. Eu prometi para mim mesma que o dia que eu tivesse condições, eu iria realizar sonhos. E hoje trazer marcas da moda, né, eu digo que é luxo acessível, trazer principalmente para o bairro do Vieira Alves, que era a terra de coronéis, onde só eram lojas de grandes referências. Sofri super preconceitos, fui muito condenada dentro do mercado de Manaus por eu fazer isso, atender a Dona Maria que chega no mototáxi dentro de uma estrutura de maison, sabe? Então, eu sempre trabalhei essa igualdade, é uma das minhas bandeiras principais. Convido a todas que se permitam ouvir a minha história. Se eu puder estar representando vocês, vai ser um prazer. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigado, Janaína. Obrigado a todo mundo que acompanhou até esse momento aqui o nosso podcast. Continue vendo também nas nossas mídias sociais. A gente vai ter novos convidados aqui. Como você sabe, toda sexta-feira a gente tem um podcast sobre política aqui no portal Fatos Marcantes. Até a próxima oportunidade e um bom fim de semana para todo mundo.